Olá! Espero que estejam todos bem e animados para conhecer mais um arquétipo, mais uma carta, mais um arcano do tarô. E hoje vamos falar sobre a tão temida morte, né? Será que ela precisa realmente ser temida? É o que a gente vai tentar descobrir aí nessa nossa aventura, né, de explorar esse arquétipo, extraindo aí o máximo que a gente puder de categorias para tornar isso aqui num concreto aparente, num concreto real. Então, como sempre, eu mostro as duas cartas, né? No tarô de Marcélia e no tarô mitológico. No tarô de Marcélia, a gente tem aqui a carta, curiosamente, ela tem número, mas não tem nome. Algumas pessoas até falam que é o arquétipo, o arcano, a carta sem nome, né? E no tarô mitológico, a gente tem aqui como representante dessa carta o deus Hades, o deus do submundo. Não poderia ser outro, né? Então, Hades vem de uma forma incontestável, né? Ele é o deus do submundo, e o submundo é o reino dos mortos. Então, é uma feliz escolha aí desse deus para representar a morte. Então, vamos conhecer a nossa tão temida e, quem sabe, daqui para frente, a nossa amiga, a morte. Como de hábito, vamos começar com uma poesia para entrar nesse clima aí, né? Nessa energia psíquica dessa carta. Eu trouxe aqui o poema chamado A Morte Absoluta, de Manuel Bandeira. Morrer. Morrer de corpo e de alma, completamente. Morrer sem deixar o triste despojo da carne, a enxangue máscara de cera, cercada de flores, que apodrecerão felizes num dia, banhada de lágrimas, nascidas menos da saudade do que do espanto da morte. Morrer sem deixar, porventura, uma alma errante a caminho do céu? Mas que céu pode satisfazer teu sonho de céu? Morrer sem deixar um sulco, um risco, uma sombra, a lembrança de uma sombra em nenhum coração, em nenhum pensamento, em nenhuma epiderme. Morrer tão completamente que um dia, ao lerem o teu nome num papel, perguntem: quem foi? Morrer mais completamente ainda, sem deixar sequer esse nome. Então, quando a gente fala de morte, a gente também fala de vida, né? Porque a condição, o pressuposto único para que a morte ocorra é que haja vida, né? Só morre quem está vivo, né? Então, isso traz para a gente uma ideia do quanto antigo essa nossa amiga aí é, né? Porque a vida no planeta, comprovadamente, existe há cerca de 3,5 bilhões de anos, né? Então,
a gente pode deduzir que seja o arquétipo mais forte, né, que a gente possa conhecer. Então, se quanto mais antigo o arquétipo for, mais forte ele vai ser, vocês podem já de cara imaginar a força desse simbolismo em nosso psiquismo. Então, naquelas condições adversas da Terra primitiva, né, muito calor, muitos gases dissolvidos, né, atmosfera, surgiram os primeiros seres vivos, né? Então a gente tem aqui uma figura ilustrativa de bactérias, né, que foram os primeiros seres vivos aí do nosso planeta. E aí, onde que eu quero chegar com isso? Porque se eu estou associando a força do arquétipo da morte, né, com o início da vida, porque o início da vida gerou o início da morte. E se os primeiros seres foram as bactérias, será que essa herança arquetípica ela ultrapassa os nossos ancestrais humanos? É aí que eu quero chegar, porque se eu estou querendo chegar na força do arquétipo, quando a vida surgiu, né, só há uma forma dessa força, né, chegar a atuar no nosso psiquismo, se a gente conseguir herdar isso não só dos seres humanos, e além disso, né, até chegar lá no início mesmo da vida na Terra. E aí, eu encontrei aqui esse livro, né, que fala da evolução da inteligência, de David Stenhouse. Então, ele atribui, né, para que um ser seja considerado inteligente, ele precisa reunir essas condições aqui. Né? Capacidade de armazenar informação, que é ter memória, a capacidade de processar essa informação, de mesmo que praticamente inconscientemente. Por isso que ele botou, entre aspas, a capacidade de se perceber como indivíduo e a capacidade de decidir. E aí, curiosamente, algumas bactérias já reúnem essas condições, né? Já podem ser consideradas seres inteligentes e, portanto, por que não? Capazes de transmitir, né, essas características aos seus descendentes. Né? Como a evolução culmina no aparecimento da nossa espécie, se a gente pensar por esse prisma, a gente também descende dessas bactérias, né? E aí sim, simbolicamente, a gente, esses arquétipos vão realmente muito, muito mais longe do que a gente possa imaginar. Para comprovar isso que eu estou falando, eu acessei aqui um trabalho de André Olinto Latâncio, da Unicamp, lá do programa de pós-graduação deles. E o trabalho dele é exatamente sobre a cognição em bactérias. E aí ele desenvolve esse trabalho, né, falando exatamente sobre essa questão da capacidade que as bactérias já tinham, e ainda tem, porque ainda existem, né, de deter aprendizado, deter conhecimento. E aí eu fui no dicionário ver
né, definição de cognição, e lá diz que é o processo ou faculdade de adquirir um conhecimento. Ele diz lá que, estudando-se os mecanismos que permitem a uma bactéria se manter viva, percebeu-se a existência de processos cognitivos envolvidos na geração de comportamentos, né, da bactéria. Então, a coisa é bem mais profunda, né? Esse arquétipo é muito poderoso, muito mais poderoso do que a gente possa imaginar. E aí, a conclusão um ser primitivo é algo simples, né? A gente tem aqui uma imagem 3D de uma célula, né? Ela possui várias organelas intracelulares, né? No citoplasma, no núcleo, né? Mitocôndrias, complexo de Golgi, complexo, os retículos lisos, etc., os vacúolos digestivos e por aí vai, né? Então, assim, de simples, um ser que a gente acha que é simples não tem nada, né? É tudo muito complexo. A vida ela é extremamente complexa, né? E ela se deu, segundo a ciência, pelo acaso, né? Estruturas moleculares foram surgindo cada vez mais complexas e aí foram se combinando, né, até chegar nos coacervados, lá da teoria do russo Aparin, e aí a vida se deu, né, por uma questão de puro acaso. Né? Isso é conversa para mais de metro, né? Não vamos entrar nessa questão. Mas, assim, de simples, os seres simples não tem nada. Né? Esse cientista Aparin, né, assim que os russos falam, se escreve Oparin, porque no idioma russo, quando você fala a letra O tônica, eles pronunciam como A. Né? Então a gente fala aqui Oparin, lá é Aparin. Ok? E vamos pensando, né, nessas coisas. Realmente bota a gente para pensar, e muito. Ok. No tarô, existem muitas influências, né? Por exemplo, da Igreja Católica, a carta do Papa, né? Assim, porque é incontestável o poder que a Igreja tem, né? E isso foi construído, a gente já viu lá na carta do Papa, desde também os tempos primitivos da humanidade, né? Mas além da influência da igreja no tarô, as culturas, né? O aspecto cultural do povo, cultural aí no sentido de hábitos, costumes, tradições, né? Também isso foi incorporado ao tarô. Né? Tipo assim, não se sabe quem fez o primeiro tarô, né? Mas com certeza foi alguém e a gente externa o que está dentro da gente, né? A gente consegue saber a época de um autor, por exemplo, de um escritor, pelo texto dele, né? Porque ele coloca para fora o que está dentro dele, né? Então, o tarô ele é muito influenciado também por aspectos culturais, né? Dos povos, né? E aí, trazendo essa simbologia, porque tudo no tarô é simbólico, eu trouxe aqui 3 ditados populares sobre a morte. A única certeza da vida é a morte. Para morrer, basta estar vivo. Só não há jeito para a morte. Para morrer basta para vivo, né? Basta estar vivo. Eu trouxe já isso na reflexão lá
do início da morte, porque não há morte se não houver vida, né? Então, são ditados populares, sábios, os sábios ditados populares. A única certeza da vida é a morte. Para morrer, basta estar vivo e só não há jeito para a morte. E aí, o que a gente conclui desses ditados populares? Tem conversa com essa moça aí? Não tem, não. Não tem conversa, né? Então, chegou a hora, chegou a hora. Não tem conversa. É muita simbologia, né? Muita simbologia. Também, em relação à cultura popular, né? Era muito comum, né, no Brasil, em tempos mais para trás, né? A expressão de beber o morto. Em alguns lugares ainda se fala dessa forma. Eu tenho esse hábito, por exemplo. Né? Quando alguém parte, eu falo, vou beber esse morto. Aí tomo lá uma cachaçinha lá, em homenagem, né? Mas isso, e havia festas, né? Na época dos coronéis, por exemplo, matavam-se animais, boi, porco, e era a noite inteira o velório lá com muita festa, muita cachaça, muita comida, né? E aí, qual é o nosso objetivo dessas coisas todas? É tentar associar a simbologia que isso tem para se expressar como arquétipos, né? E aí, o que a gente pode concluir desse hábito? É que quando a gente bebe e fica doidão, fica bebum, a gente fica inconsciente, em algum nível, né? O morto está inconsciente, totalmente. E aí seria uma forma simbólica da gente se aproximar mais de quem a gente está homenageando, né? Então a gente seria aí estabelecer um tipo de inconsciência nos vivos para que isso se aproximasse da inconsciência dos mortos. Então, por isso que eu acho pertinente a gente trazer também esse dado cultural para analisar essa carta, né? Esse arquétipo, em termos simbólicos. Eu vou repetir isso sempre. Tudo no tarô é simbólico. Então, beber o defunto trazia essa questão, né, de dor da perda com celebração. Isso também é simbólico, né? Porque não tem como a gente querer se livrar desse aspecto doído que a morte traz. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser celebrado, né? Por que não? Né? Em função do contexto geral, né? De homenagear quem partiu, né? Enfim, de pessoas que foram importantes na nossa vida, né? Brindemos a isso, né? Então também isso é há um simbolismo aí nessa questão de beber o morto. Um padre, Luiz Erling, escreveu um livro muito interessante chamado Um Brinde ao Fracasso. A derrota pode ser vitória. Então, nesse livro aqui, o autor ele acha o seguinte, que não é o fracasso
né, que vai desmerecer o caminho que foi feito até aquele fracasso. Né? A gente pode fracassar, mas isso não quer dizer que a gente não fez bem feito. Fracassou, mas, né, um time de futebol pode perder uma partida jogando bem, por exemplo. Né? Então, ele deduz nesse livro, muito interessante, Um Brinde ao Fracasso, que o processo é mais importante do que o resultado. Né? E aí, o que a gente pode trazer de simbolismo para a morte, para a carta da morte? Né? Que a carta da morte ela traz consigo uma ideia de um processo. Né? Apesar da morte ser um instante, né? A morte se dá num determinado instante, a gente pode trazer simbolicamente, em termos de energias psíquicas a serem trabalhadas, né? Facilitando o fluxo energético no nosso psiquismo como sendo um processo. E aí, isso é uma dúvida, uma outra dúvida que paira sobre sobre o tarô. Né? Muitas pessoas associam a carta da morte com o instante em que ocorre a morte. E aí a morte seria analisada como um instante. Né? Então, essa questão é uma dúvida que a gente está esclarecendo agora, que a morte, no tarô, ela vai aparecer para a gente simbolicamente como um processo e não como um instante. Né? Algumas cartas elas falam de coisas que acontecem naquela hora. Por exemplo, a roda da fortuna. Né? Muita gente também confunde a roda da fortuna como sendo um processo do sobe e desce. A gente fala naquele processo todo para compreender o instante onde a roda gira. Né? Então, a roda da fortuna, o símbolo dela, fala exatamente na hora que ela gira. Né? E no caso aqui da morte, não. A carta da morte no tarô ela vai ser simbolizada como um processo. Eu trouxe também aqui um trecho de uma música do Chico Buarque, chamada Almanac, onde ele diz o seguinte: se é chover o ano inteiro, chuva fina, ou se é como cair o elevador. Essa música é muito conhecida. Bota lá no YouTube e reparem que num determinado momento lá ele traz esse questionamento aqui. E aí, a gente pode trazer também simbolicamente, né? Porque a minha intenção aqui é extrair categorias. Quanto mais categorias, mais a gente vai tornar esse objeto aparente, né? Esse concreto aparente desse objeto de estudo num concreto real. Né? Então, esse trecho da letra da música do Chico Buarque, né? Quando ele fala o ano inteiro chuva fina, a gente pode associar isso por uma analogia com a carta da morte. Justamente para diferenciar, né, essa questão de cartas que falam de um processo e cartas que falam de um instante. Né? E aí, como cair o elevador seria, por exemplo, a carta da torre. A carta da torre fala na hora que a torre desaba. Tá? Então, isso é importante. A carta da morte é aquela chuvinha fina o ano inteiro, que dura, né? Que tem um tempo de duração. Não é como quando cai o elevador. Então, para amarrar, para que a gente não faça confusão em relação a isso, porque isso é importante tanto no processo de autoconhecimento
como numa leitura de jogos, né? Isso aqui vai fazer toda a diferença. Se a gente lê um jogo achando que a morte a carta da morte fala de um instante, apesar da morte ocorrer num instante, a gente vai estar distorcendo essa leitura, tá? Então, a morte representa um processo. E o que é? Quais as fases, então, desse processo? Quais as fases simbólicas que a gente pode extrair desse processo da morte? Né? Então, se para ocorrer a morte tem que ter a vida não pode sair desse contexto, né? Dentro desse processo. Então, o processo da morte ele vai englobar a vida, vai englobar a morte. Eu trouxe aqui essa figura do eletrocardiograma, né? A linha reta aqui representando a morte, tudo simbólico. Então, esse processo ele inclui a fase da vida, da morte e o após a morte, né? Então, aqui a vida após a morte, esse mistério, né, que a humanidade persegue para descobrir exatamente, entra nesse processo da carta da morte como um renascimento. Então, como se houvesse a vida após a morte, simbolicamente, né? Então, vida, morte e renascimento. Sem essas três coisas, a gente não vai conseguir vivenciar a morte na luz. Se esse processo não for completado nas nossas vivências psíquicas, o processo da carta da morte não vai ser concretizado e a gente vai estar vivenciando esse arquétipo na sombra. Então, para a gente vivenciar a morte na luz, a gente precisa concluir essas três etapas, né, arquetipicamente, simbolicamente, no nosso psiquismo, na nossa vivência, no nosso processo de autoconhecimento, buscando a nossa individuação. Num crime passional, por exemplo, essas três fases vão acontecer? Né? Será que vai haver renascimento para quem comete um crime passional? Eu acredito que não. Né? Aquilo vai ficar... vai ser uma bagagem psíquica que essa pessoa vai carregar e que, né, totalmente, com a morte totalmente na sombra. Né? Não, simbolicamente ali não vai ter renascimento. É um contexto muito pesado, né? Um crime passional. Concordam comigo? E aí, nessa condição de querer conhecer essa carta, né, extraindo mais categorias dela, eu volto naquela questão inicial dessa carta não ter nome. E aí, porque ela não tem nome, então a gente não vai poder associar ela com a morte? Eu acho que pode. Né? Basta olhar para ela. Isso aqui, eu não tenho dúvidas que isso aqui, essa imagem, esse símbolo, esteja se referindo à morte. Então,
a questão da morte não ter nome, né? E aí entra a simbologia, não significa que ela não esteja presente. Se bem que, para a cultura popular, o pessoal fala que a morte é o Zé Maria, né? Não sei se você já ouviu falar isso ou não. Eu já ouvi falar. E eu até uso esse nome aí para a morte. Cuidado com o Zé Maria está solto. Eu ouço isso desde criança. Mas a carta da morte não tem nome no tarô de Marcélia, nos tarôs clássicos, tradicionais, mas não há como dissociar que essa carta esteja falando da morte, do arquétipo da morte. Isso é bom ressaltar, né? Porque isso é uma expressão arquetípica da morte física, né? Isso não quer dizer que em momento algum no tarô a gente não vai falar, não vai associar a carta com a morte física, mas isso é exceção da exceção da exceção da exceção, que eu acho até melhor a gente não ir para esse lado, né? Quando a gente faz o autoconhecimento ou quando a gente passa para um consulente essas informações como bússola de orientação, né? Então, vai ser sempre um símbolo da morte, ou seja, que alguma coisa acabou. A gente pode trazer isso das coisas mais simples da nossa vida, por exemplo. A gente era solteiro e se casou, morreu a vida de solteiro, né? Saiu na minha época lá do segundo grau, hoje o ensino médio foi para a faculdade, morreu a época do ensino médio, do segundo grau. E então, assim, isso está muito mais presente do que a gente possa imaginar, né? Quantas coisas morrem na nossa vida, né? E como lidar com essas coisas, né? Às vezes a gente lida bem, às vezes não. Imagina você perdendo uma nota de R$ 200, estando durinho igual um coco. Morreu ali alguma coisa, né? Caramba, que perda terrível, né? Pode representar a sua alimentação, a sua refeição. Então, a gente, 99,9%, acho que de preferência 100% dos casos, não associar a morte com a morte física, e sim sempre utilizá-la como um arquétipo, né? Como um símbolo e levar isso para outras situações, né? A gente pode sim associar com a morte física quando o consulente perde um ente querido, por exemplo. E aí isso vai ter complicações, dependendo da forma como essa pessoa vivencia essa perda. Aí tudo bem, a gente pode abordar de uma forma tranquila, né? Agora, saiu a carta da morte e vai morrer alguém, essas coisas, isso aí é viagem, né? Não entra nessa seara não, porque não é esse o objetivo do tarô. Inclusive, essa pode ser uma das causas desse arquétipo, dessa carta não ter nome, né? Porque as pessoas que não conhecem o tarô, muitas pessoas que não conhecem o tarô têm medo dessa carta. Não joga, não se aproxima, porque acha que se sair a carta do tarô para ela, ela vai morrer, essas coisas. Isso é muito comum, né? No senso comum, tá? Então, não adianta, mesmo nesses casos mais simples que eu falei, tentar sublimar, passar um pano quente na questão da morte, porque não tem como. Simbolicamente falando, a morte dói. Não há como fugir disso na leitura arquetípica dessa carta.
ela vem sempre associada com uma dor do psiquismo, né? Uma dor na alma. E aí, porque tem gente que quando vai ler um jogo, procura sempre levar a coisa para o mais positivo que ela pode, né? E isso daí é uma distorção total, porque ela vai estar levando para o consulente um desejo dela de que as coisas sejam sempre legais, né? É o que a gente torce, claro, né? Para quem a gente está lendo, mas a carta da morte, ela traz consigo essa questão da dor e não há como fugir disso. E você tem que passar isso para o consulente, né? De alguma forma, dependendo da posição onde essa carta esteja, né, aparecendo num jogo, né, essa intensidade dessa dor pode estar falando mais alto ou mais baixo, mas ela nunca vai estar dissociada da dor. A morte dói. Não é, não é por menos, né? Ela tem que doer, porque a morte, ela sempre vai estar associada a uma perda, né? E a perda sempre de algo importante, né? Porque senão não provocaria todo esse processo, ela vai estar associada a uma ausência. Concorda? Ela vai deixar, portanto, um vazio na vida dessa pessoa, né? E aí? O que fazer com esse vazio que fica, né? Com o vazio provocado pela ausência de alguma coisa importante que a gente tenha perdido na vida, né? Seja uma pessoa, seja um projeto, seja um casamento, seja um trabalho, seja, né, algo de muito valor foi perdido e aí aquele buraco, né, daquela ausência se forma. E aí, como lidar com isso? O que fazer com esse vazio que se apresenta, né, na nossa vida? Não tem outra opção. Se a gente quiser completar esse processo que a carta da morte traz, a gente vai ter que mergulhar nesse vazio, buscando uma transformação, que é a terceira etapa da carta da morte, né? Qual é a terceira etapa? O renascimento, né? Então não tem como se a gente se negar a pular nesse vazio, a mergulhar nesse vazio, a gente não vai conseguir proceder a essa transformação, esse renascimento, e isso vai ficar mal resolvido no nosso psiquismo, né? Então, não fazer essa etapa, né, não mergulhar nesse vazio, simbolicamente falando, é negar a própria morte em si, né? Negar que a morte tenha acontecido, que a perda tenha acontecido e que esse vazio exista, né? Não tenham medo de mergulhar nesse vazio, porque é a única opção produtiva para se vivenciar a morte. E esse vazio, ele é conhecido como o vazio da transformação. O vazio deixado pela ausência, né, pela perda que a carta da morte traz, é conhecido como o vazio da transformação, né? Porque a gente mergulha ali, se transforma e renasce diante desse processo muito doído, muito dolorido.
E esse processo tem um outro nome. O vazio da transformação, esse mergulho nesse vazio e tal, é o que a gente conhece como luto. Então, o luto só vai ser produtivo se a gente mergulhar nesse vazio da transformação, buscando uma profunda transformação. Então, a morte, no tarô, ela está sempre associada com essa transformação profunda. A gente tem que sair desse vazio completamente transformado, completamente renascido, né? Então, se a gente pensar bem, apesar da dor, né, é uma das ocorrências na nossa vida, né, que podem representar um salto muito grande de amadurecimento, de desenvolvimento dos processos psíquicos, né, que acontecem na nossa psique. Se a gente fizer esse movimento como tem que ser feito, a nossa consciência vai ampliar bastante e vai tomar um espaço bem grande do inconsciente, que esse é o objetivo principal quando a gente fala de autoconhecimento, né? Isso é exatamente o que Jung chamou de individuação. Então, o luto, ele precisa acontecer, né? Ele não pode ser negligenciado, mas será que esse luto ele tem que ser eterno? Ou ele precisa acabar? Ele precisa acabar, porque o mergulho tem que vir acompanhado da volta à superfície, né? E aí, só para reforçar, a gente pode estar falando, além da morte física, né, da perda de algum ente querido, de outras perdas importantes na nossa vida, né? Como perder uma nota de R$ 200, dependendo da nossa condição financeira, como perder uma caneta que o avô deu para o nosso pai, o nosso avô deu para o nosso pai, e o nosso pai deu para a gente, né? Coisas que têm valor sentimental, etc., né? A gente se apega a muitas coisas, né? Porque o luto mal vivido, ele tem relação direta com o apego, né? Então, numa separação, né, numa demissão, num processo de falência, etc. O luto precisa ser vivenciado. E o luto é um mergulho no vazio da transformação. O vazio da transformação é o vazio deixado pela ausência daquilo que existia e deixou de existir e que era importante na nossa vida. E aí, só vai acontecer o renascimento quando aquele mergulhador voltar para a superfície. A gente mergulha no vazio da transformação, mas a gente precisa voltar. Senão, o processo da morte não vai ser vivenciado na luz. E a morte na sombra é algo bastante complicado em termos psíquicos. É muito danoso não vivenciar a morte na luz. Mergulha e volta, senão vai dar ruim. Além dessa questão do luto, outra coisa que a gente pode falar da morte, né, é que a gente vê essa morte, independentemente do nosso sistema de crenças e valores, porque por mais que alguns movimentos filosóficos e religiosos garantam que exista
né, a vida após a morte, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, essa dúvida vai sempre existir, né? De uma forma mais intensa em algumas pessoas, de uma forma menos intensa em outras pessoas, né? Mesmo aquelas que garantam que há vida após a morte, em algum momento isso vai representar uma dúvida para ela. Então, a gente traz também simbolicamente, né, além da questão do luto, que a morte pode representar uma porta fechada, onde a gente não sabe o que tem do outro lado. E outra coisa também que a gente pode extrair do arquétipo da morte, isso faz muita confusão também, porque ela, por si só, ela traz um aspecto sombrio, né, no imaginário das pessoas. Porque o arquétipo, lembrando, né, é uma categoria da imaginação. A gente já estudou isso, certo? Então, o aspecto sombrio da morte, ela compõe a questão da morte na luz. Né? Ela traz isso. Não há como dissociar esse aspecto sombrio dela, mas sem uma conotação de sombra no ato de vivenciar esse arquétipo, né? Então, não vamos confundir o aspecto sombrio, o aspecto de sombra que a morte traz naturalmente, com a questão da morte no seu aspecto sombra, que é o oposto do aspecto luz de qualquer carta, de qualquer arquétipo. Tá? Então, a morte, ela vai ser tudo isso que a gente já falou, né? Por ser um processo, ela, além das fases, né? Da vida, morte e renascimento, ela traz essas coisas junto com ela. O aspecto do renascimento, da porta fechada, de algo sombrio, sem estar na sombra. Então, a gente não tem como dissociar essas coisas numa análise simbólica desse arquétipo. E aí, a gente já tem condição de, pelo que a gente estudou até agora, né, não só da morte, das outras cartas, já de tentando praticar algumas situações de jogo. Né? Eu, inclusive, sugiro que vocês façam isso o máximo que puderem, de acordo com o tempo, né, que vocês possam ter. Né? Comece a tirar cartas em vários formatos, nesse aí que é o jogo inclui, Peladã, nos Dois Caminhos, na Estrela de Nostradamus, Cruz Celta, Mandala, enfim, vão tirando as cartas como estudo, né? Não precisa direcionar isso para ninguém, para praticar. Se não praticar, a teoria a gente está adquirindo, né? E lá na introdução já adquiriu bastante coisa. E aí a gente precisa praticar. E aí eu trouxe aqui reservei para esse nosso estudo um pouquinho da prática de jogos, falando da morte, já que a morte é o tema desse nosso estudo. Aí suponhamos, né, hipoteticamente, que uma pessoa que nos procurou para fazer um jogo escolheu essas cartas para um jogo de 5 cartas, para o método Peladã. Aí tá lá a roda da fortuna na casa 1, a morte na casa 2, o louco na casa 3, o imperador na casa 4 e o enforcado na casa 5. Né? Então, para lembrar aqui o significado de cada casa. A casa 1 fala das influências do passado, a casa 2, o motivo do jogo, o cerne da questão,
A casa 3, influências do futuro. A casa 4, da base do jogo. E a casa 5, do mental, né? A cabeça. E aí? Diante dessas informações, eu acredito que a gente já tenha condições para fazer essa leitura. Então, dá uma pausa aí no vídeo e tenta ler esse jogo. Então, vamos lá. Também, assim, uma leitura não é estanque, né? Cada pessoa pode ter uma percepção, uma intuição e ler, né? A gente não consegue fugir demais da simbologia e da posição, mas, né, há uma perspectiva de possibilidades aí, né, muito grande, de leituras diferentes. Bom, então, eu lendo esse jogo aí, eu poderia concluir que no passado, né, esse passado pode ser recente ou não, a roda girou e jogou o consulente em contato com a morte. Ou morreu na vida dessa pessoa em função de um acontecimento inesperado, né? E isso está bem caracterizado na casa 2. Não é o motivo do jogo? O cerne da questão? Então a roda girou e a pessoa entrou em contato com a morte. Ou de alguém, ou de alguma coisa, ou de algum projeto, né? Enfim, de algo importante para ela. Na casa 4, a gente tem a base, né? E a carta que está aqui é a carta do imperador. O imperador, geralmente, é uma base excelente para qualquer jogo, né? É uma carta que fala de consistência. Lembra lá o número 4? A base, né? Uma base sólida. Né? Então, ele tem base, ele tem suporte para realizar esse processo, né, de vida, morte e renascimento. Tem totais condições. Mas existe um problema aí nesse jogo. Qual seria esse problema? Está aqui, ó. Enforcado na cabeça. Então, o enforcado não passa aquela sensação de paralisação, de impotência, né? Então, essa pessoa ela não consegue, a nível mental, realizar esse processo, apesar de ter essa condição. Porque o imperador está na base, e é uma base sólida. Mas a nível mental, ela não consegue sair dessa paralisação, né? Dessa total falta de iniciativa, né? Se recusa a processar, a lidar, a olhar para isso de frente, mergulhar no vazio da transformação e renascer. É um grande problema desse jogo aqui. Porque no futuro a gente tem o louco, né? Então o louco no futuro ele diz para essa pessoa o seguinte: olha, as coisas estão assim abertas, né? As energias psíquicas estão criando uma perspectiva, porque no tarô nada é pré-determinado,
Não há determinismo no tarô, apenas determinações. Estou sempre repetindo isso. Então, assim, essa pessoa tem condições de realizar esse processo, né? Com o imperador na base e o louco no futuro. O louco não fala de movimento, de início, de impulso, né? Assim, de andar sem se importar com o resultado, né? Aquelas coisas todas que a gente já conhece do louco. Então, ela tem quase tudo à disposição dela, essa pessoa, esse consulente, para realizar o processo de vivenciar a morte na luz. O que está atrapalhando é o enforcado aqui na cabeça. E aí o que a gente fala para essa pessoa? Né? Exatamente isso. Olha, você tem que compreender que é possível olhar para isso e fazer esse movimento, né? Vivencie esse luto, né? Olhe cara a cara para a morte, e aí você tem toda a possibilidade de sair extremamente transformado, né? Porque o luto leva ao renascimento, que é a transformação, não é o vazio da transformação, e aí, pronto, você vai sair daí completamente modificado, muito mais pleno, muito mais maduro, né? Houve um ensinamento profundo, né? Trazido pela vida, etc. E tal. Né? Então, é uma leitura possível de ser feita aí. E aí basta a gente inverter a posição de duas cartas que a gente vai mudar todo o contexto dessa leitura. O que eu mudei aqui? Eu joguei o enforcado da cabeça para o futuro e o louco do futuro para a cabeça. Esse enforcado no futuro, ele diz o seguinte, olha, as perspectivas são de que não haja essa transformação. E essa transformação precisa acontecer. Porque, inclusive, a nível mental, chegou a Maria. Maria vai aprender tarô, ela não pode me ver aqui, né? Esse renascimento tem toda a chance de acontecer, né? Quando tinha toda a chance de acontecer quando o louco estava no futuro, agora não. E aí o que está travando isso? O que vocês acham? Eu não disse para vocês que o imperador é uma excelente carta para estar na base? Falei, né? Continuo falando. Mas, e aí que vem né, os pulos do gato numa leitura de jogo. Né? Se o tarot está dizendo que a perspectiva de realização não é boa, essa base pode ser boa? Se a base é o que sustenta, né, o jogo inteiro? E aí a gente pode tranquilamente deduzir que essa base está sendo vivenciada na sombra. E o que é o imperador na sombra? Né? Entre muitas coisas, vai falar do apego. Né? O imperador na sombra, ele não quer perder, né? Aquele reino dele, né? O ego dele é muito inflado, e ele não vai, né? Ele é muito rígido, não permite, ele não aceita, né? que isso tenha acontecido, que tenha havido uma perda, porque a morte está no meio aqui. E aí a gente vai falar o que para essa pessoa? Olha, você tem que praticar o desapego. Porque se você não mudar essa base, você não muda a influência do futuro. Né? Então, também, assim, numa leitura, a gente tem que passar para o consulente opções para que ele consiga modificar essa realidade que o jogo está mostrando. Né? Então,
É isso. Vamos praticar. Né? Não adianta só a gente estudar isoladamente o significado das cartas, tá bom? Bom, agora a gente vai falar da morte na sombra. A morte traz um aspecto sombrio, naturalmente falando, mas ela também tem um aspecto sombra dela. E aí a gente vai ver aí como que funciona quando a gente vivencia essa carta na sombra. A gente precisa falar do velório para analisar essa carta na sombra, né? As celebrações, né, as homenagens, né, aos mortos, elas existem desde os primórdios. Né? Lembra que a gente falou de um templo lá na Turquia, né, achado, né, lá quando o homem estava na transição da vida nômade para a vida sedentária, lá 12 mil anos atrás, 10 mil anos antes de Cristo. Então, não é disso que a gente vai falar. A gente vai trazer a simbologia do velório quando acontecia na Idade Média. Né? Esse conceito de velório atual que a gente tem, ele surgiu na Idade Média. Então lá acontecia o seguinte, o pessoal gostava de tomar uma branquinha, cachaça, e os copos, né? O material lá onde se colocava o álcool, né? A bebida alcoólica, era feito de estanho. E quando havia essa união do álcool com o estanho, isso aí provocava uma reação química e liberava como produto dessa reação o óxido de estanho, que é uma substância extremamente tóxica e que pode provocar algo tipo uma letargia. A pessoa parecer morta sem estar morta. E aí muitas pessoas foram enterradas vivas dentro dessa perspectiva. E aí o que o pessoal passou a fazer? Esperar um tempo, né, um bom tempo, aí um dia, né, ou até mais, para que se comprovasse 100%, né, com 100% de certeza, que aquela pessoa tinha morrido, para que ela não fosse enterrada viva. Né? Então, daí surgiu essa concepção do velório. Né? Hoje a gente não faz mais o velório para confirmar se aquela pessoa está viva, obviamente, mas aquele hábito, ele surgiu, né, e permaneceu até os dias de hoje dentro de um outro contexto, mas a origem do velório, como a gente faz hoje, ele tem essa conotação, né, e surgiu na Idade Média. E aí, o que acontece quando a gente vivencia a carta da morte? Né? O vazio da transformação, o mergulho no vazio da transformação, não é o luto? Né? É o luto. E aí o que acontece? A pessoa mergulha no vazio da transformação, mas não quer subir. Então ela fica naquele luto ad eterno. Né? É muito comum isso aí acontecer. Né? Por exemplo, em questões de separações. Então é como que se a pessoa que não aceita a separação ficasse ali velando o defunto, o falecido ou a falecida, na esperança que ele esteja vivo, que tenha havido aquela reação química e que tenha óxido de estanho no sangue dele. E que ele vai acordar ou ela vai acordar. E não sai daquilo. Fica alimentando aquela esperança vã de que aquilo não morreu. No caso do exemplo, um casamento.
Isso é vivenciar a morte na sombra. E é muito complicado, porque em muitos casos isso pode acarretar até em suicídio, né? Em depressões severas, né? Então, o contexto da morte na sombra é muito pesado. E não podia deixar de ser, porque quanto mais antigo o arquétipo, mais forte ele é. A morte, com certeza, é o mais antigo deles e é o mais forte deles. Tanto na luz, o poder de renascimento é fantástico, como também, quando está na sombra, pode ser avassalador, né? Então, a pessoa se recusa a aceitar que a morte aconteceu e fica lá no vazio da transformação, né? Por períodos muito longos, às vezes uma vida inteira, né? E para quem acredita que não acabe, né? Ela pode continuar assim, né? Depois da morte. E é óbvio que isso está ligado ao apego, né? E a gente chama isso de síndrome do velório ou luto prolongado. É uma experiência, a experiência da morte, né? A vivência da morte na luz, ela é doída, né? Lembra que eu falei que a morte dói e não há como passar um pano quente nisso? Não tem como, a morte dói. Imagine a dor de quem vivencia essa síndrome, esse luto prolongado. E é aquele imperador lá na base, por exemplo, né? O apego. Se não trabalhar o apego, né? E aí a gente está falando principalmente de ego, aí tem que ver como é que está o orgulho dessa pessoa, né? Ela acha que ela não poderia sofrer essa perda, porque como assim? Logo comigo? Né? Comigo não pode acontecer isso, porque eu sou o maioral. Né? Quando eu sair na rua, tem que ter um letreiro luminoso piscando meu nome, em todas as ruas que eu passar. Né? E aí, mas por que isso aconteceu? Mas tanta gente ruim no mundo para acontecer isso, que foi acontecer logo comigo, que sou a melhor pessoa do mundo, e por aí vai. Né? E aí é um trabalho, é um processo que na luz já pode durar algum tempo, imagine numa situação dessa de sombra. É brabo. Mas aí a gente, como tarólogo, né, a gente pode trazer essa questão sempre com muita compaixão e sem nenhum juízo de valor. Pô, você vai ficar assim por causa disso? Essa pessoa que te, né, que te feriu, que te traiu, e você vai. Né, não é por aí. Lembrem-se nas primeiras aulas da introdução, quais são os deveres de um bom tarólogo. Né? Então, não ter juízo de valor, estabelecer uma empatia com o consulente, ter compaixão, né? Não emitir opiniões próprias. É óbvio que o tarólogo ele vai ser o que uma consequência do seu próprio sistema de crenças e valores, né? Não tem como fugir disso. Mas não fazer disso a supremacia da análise do jogo. Né? Em primeiro lugar, prestar atenção na simbologia das cartas e na posição que cada carta ocupa, né, no jogo. Então, é uma situação muito difícil e muito pesada, mas que todos nós, de um jeito ou de outro, temos a capacidade de realizar
essa transformação, de mergulhar no vazio da transformação e voltar. Né? Lembra do louco? Né? Isso é o louco, na sua jornada. O que ele tinha na mochila? Tudo que ele precisa. Tudo que ele precisa está lá. Então, tudo que a gente precisa está na nossa mochila, né? No nosso psiquismo. A gente basta acessar e usar isso. Né? Organizar, porque lá na mochila do louco ainda é o caos, a desordem. Né? Então, a gente tem que trabalhar essas coisas, reconhecer o nosso orgulho, reconhecer o nosso ego inflado, reconhecer várias coisas e trabalhando isso. E aí sim, criando as condições da gente sair desse vazio, né, da transformação, renascidos. Ok? Cartas como Imperador, que a gente viu no jogo, né, ou o Papa, ou o Diabo, por exemplo, trazem muito essa questão do apego quando são vivenciadas na sombra. Né? Então, atenção numa leitura de cartas onde a morte seja o tema principal e apareçam essas cartas aí, por exemplo, na base ou na cabeça. Porque a gente precisa entender que os arquétipos não agem sozinhos, cada um de uma vez no nosso psiquismo. É tudo ao mesmo tempo, tudo simultâneo. O nosso psiquismo, ele funciona, né? É uma rede integrada dessas informações que chegam, né, do inconsciente coletivo e entram no consciente pessoal e passam para o consciente. Não é tudo separadinho, igual a gente estuda, carta por carta. É tudo junto, então tudo está associado. Né? Todas as cartas, a gente vivencia todas as cartas de uma vez só. Só que é difícil perceber isso. E aí, à medida que a gente vai sempre estudando, olhando, tendo contato com o tarô, jogando, a gente vai percebendo que no nosso dia a dia, né, ou na nossa vida como um todo, como isso está presente, e quando a gente consegue perceber isso, como clareia, né, as coisas para a gente, em termos de como a gente passa a se conhecer melhor, a gente consegue caminhar melhor, né, no cenário da vida. E aí usando o tarô como a tal bússola de orientação. Não? Além da riquíssima contribuição que ele nos traz na questão do autoconhecimento rumo à individuação. Então, não brigue com a morte. Né? Faça dela uma grande aliada, uma grande amiga, porque não dá para brigar com ela. Não tem como. Brigar com a morte é viver a morte na sombra. Não faça isso. Não brigue com a morte. Seja a morte do que for. Não brigue com ela. A morte, ela pode ser uma amiga fantástica nesse processo de evolução psicológica, de amadurecimento, né? Para que a gente se transforme num sábio, como o eremita fez. Né? O eremita na luz briga com a morte? Com certeza não. Né? Então, é perda de tempo e traz efeitos danosos para o nosso psiquismo esse tipo de atitude, que é opcional. O nosso livre-arbítrio, repito, é a escolha entre vivenciar um arquétipo na sombra ou na luz. Né? É óbvio que essa escolha ela não se dá apenas a nível de consciente, porque o inconsciente também é um arquétipo, ele também tem lá as suas vontades. Né? Então ele pode jogar muitas coisas para o consciente
e o ego não dá conta, né? E aí criar um problema de distorção dessas energias psíquicas, né? Faça da morte, né, uma aliada. Transforme a morte em uma grande amiga. Esse conselho é muito sábio. É o tipo do conselho que o eremita daria para a gente. E aí? Como que a morte chegou para você? Chegou leve, como uma amiga que ela deve ser, ou chegou pesada? Reflita sobre isso e responda. Vá lá na frente do espelho e responde essa pergunta. Como que a morte chegou para mim? Como que eu lido com isso na minha vida? Como que eu lido com as perdas significativas na minha vida? Eu estou em luto prolongado? Eu estou na síndrome do velório porque alguma coisa morreu na minha vida, alguma coisa importante morreu na minha vida? Né? Vamos aproveitar essa semana, né, de vivência do arquétipo e refletir sobre essas coisas. Né? Escrevam, falem, pensem. E é para isso que servem, né, essas nossas reflexões, para a gente poder se conhecer melhor e ampliar nossa consciência e fazer dessa nossa caminhada alguma coisa mais leve, o mais leve possível, porque não tem como lidar com a morte sem a dor, né? Sem o aspecto sombrio que ela traz até na luz. E aí, não tem vivência melhor, eu acho, do que escrever uma carta de despedida. Eu fiz essa vivência, escrevi uma carta de despedida e aquilo ali é uma catarse, né? Não é uma vivência. Façam isso que vocês vão ver que os resultados podem ser surpreendentemente positivos. Transformem a morte numa amiga, numa aliada. Escreva uma carta de despedida. Também eu sempre trago, né, aquela experiência lá do curso que eu fiz com o professor Paulo Marcos de Carvalho. Eu recomendo, né, como professor, como tarólogo, sensacional. E nesse curso que eu fiz com ele, eu criei a carta, né, a minha própria carta do tarô, colocando aqui como personagem José do Caixão. Eu quis trazer para a carta algo um pouco lúdico, né? Ele era do cinema, e o cinema, além do aspecto cultural, em primeiro lugar, ele também tem um aspecto de entretenimento, né? A gente vai no cinema também como uma diversão, né? Não só em relação ao aspecto cultural, como uma arte e que tem que ser muito valorizada, lógico, né? E aí eu trouxe essa figura, o Zé do Caixão, um personagem aí que era muito conhecido, né? E só fazia filme de terror, né? O cinema brasileiro na época, né, não tinha condição de grandes efeitos e tal, então as coisas eram meio que toscas, né? Mas e nem por isso perdiam seu valor como arte e como entretenimento. E ele era considerado o pai do terror nacional. O famoso Zé do Caixão, o ator era o José Mojica Marins. Leiam sobre ele. Né? E aí eu coloquei nessa carta um logo da OLX, porque tem naquela propaganda, desapega, 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 não tem? Então, fazendo menção ao desapego, né? Enfim, é isso. Bom,
eu espero que vocês consigam metabolizar da melhor forma possível essa questão da carta da morte e que essa semana seja uma semana muito significativa em termos de transformação pessoal, rumo à individuação. Beleza? Então, até a próxima e qualquer coisa, tamo junto aí. Valeu, obrigado.